A Noiva, dirigido e escrito pela Maggie Gyllenhaal, acabou de estrear nos cinemas e, gente, vocês sabem que eu tô esperando esse filme há muito tempo. Eu tô acompanhando essa produção desde o ano retrasado. Primeiro porque eu sou muito fã de A Noiva de Frankenstein, de 1935. E segundo porque eu adoro esse imaginário de monstros clássicos que começou lá em Frankenstein, da Dona Mary Shelley. Eu acho que tinha tudo pra ser um filme realmente disruptivo, contemporâneo, que usa um mito clássico do horror pra falar de identidade, de autonomia, de quem tem direito de contar a própria história, principalmente através de um manifesto feminista. Só que pra mim, menina, não funcionou, tá? Não funfou, porque A Noiva, ironicamente, acaba sendo um Frankenstein de ideias muito mal costuradas. E nesse vídeo eu te conto por quê, sem spoilers. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler. Esse é o Futurista. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí, porque toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Deixa um like aí, deixa um comentário que ajuda demais o canal. E hoje o papo é sobre A Noiva, um filme onde tudo começa com um experimento, né? Uma tentativa meio desesperada de criar alguma coisa nova e torcer pra dar certo. E sejamos honestos aqui, a humanidade tem um histórico meio complicado com experimentos, né? Tem experimento que cria monstro, tem experimento que cria caos e tem experimento que faz você, gastar dinheiro com coisa que parecia uma boa ideia, mas que depois vira um preju danado. Sabe aquele ditado de vovó? Não vai trocar gato por lebre? Pois é, meu filho, se tem uma coisa que me tira do sério real, tá? É investir o meu dinheiro suado em produtos zoados, sem qualidade. E é por essas e outras que eu tô sempre falando da Dona Insider por aqui. Porque pra mim, roupa virou uma decisão bem simples. Eu compro pensando no custo por uso. Então não é quanto custa, é quanto eu vou usar ao longo do ano. Ou seja, o quão durável é aquele produto. E aí que a Insider ganha fácil, porque as peças têm qualidade superior, são tecnológicas, confortáveis e funcionam em basicamente qualquer situação da rotina. Trabalho, viagem, gravação, treino, vida normal. E agora em março começou o mês do consumidor da Insider, que é a primeira grande oportunidade de compra do ano. O meu cupom Futurices ainda tá dinâmico. Se for a sua primeira compra, você ganha 20% de desconto, e se você já comprou antes, ganha 15%. E o melhor é que ele soma com os descontos que já estão no site. Então, ao longo desse mês, dá para chegar em até 30% off, e na semana do consumidor em si pode chegar em até 50% off, somando tudo. Então fica ligado nas promoções lá do site, porque vão rolar oportunidades bem legais para você garantir a sua peça Insider. Se for para fazer experimento de consumo, melhor fazer um que já foi testado pela ciência, não é mesmo? O link tá na descrição e no comentário fixado, então corre lá para vestir o futuro agora com a Insider. A Noiva se passa numa versão modernizada de 1930 nos Estados Unidos e acompanha o monstro de Frankenstein, conhecido aqui como Frank, que vive triste e muito sozinho, e por isso ele decide procurar alguém que possa ajudar ele a ter a metade da laranja, né, a tampa da panela, uma companheira para acabar com a sua eterna solidão nesse mundão velho sem fronteira. Uma mulher chamada Ida é então trazida de volta à vida e se torna a noiva. Mas ao despertar nesse mundo novo, ela precisa lidar com a própria identidade, com a falta de memória, com as expectativas do Frank, com os Chernobóis e com uma sociedade que enxerga os dois como monstros. A partir daí, o filme acompanha a jornada desse casal improvável enquanto eles atravessam um mundo hostil, principalmente para as mulheres. Como eu falei, A Noiva é dirigido e escrito pela Maggie Gyllenhaal e é uma releitura do universo de Frankenstein, inspirada tanto no livro da Mary Shelley quanto no clássico Bride of Frankenstein de 35. O projeto já tá bastante hypado desde o início, muito por causa da estética do filme, né, que é bem marcante. A Maggie constrói aqui um visual que mistura aquela atmosfera gótica clássica do universo de Frankenstein com uma pegada bem estilizada dos anos 30, com referências claras ao Art Deco, cenários teatrais, figurinos exagerados e uma fotografia que às vezes parece quase um espetáculo de cabaré sombrio. É uma produção que claramente tenta criar um universo visual muito próprio, uma coisa ali entre o horror clássico das produções da Universal e um certo exagero performático que lembra até musicais antigos ou teatro expressionista. Além dessa proposta estética bem chamativa, o projeto também chamou muita atenção porque tem um elenco absolutamente estelar. Aqui a gente tem a Jessie Buckley, o Christian Bale, a Penélope Cruz, o Peter Sarsgaard, o próprio maninho Jake Gyllenhaal. Então assim, talento na tela definitivamente não era o problema aqui. Na verdade, eu acho que o que começa a chamar mais atenção é o tipo de filme que A Noiva
tá tentando ser. O filme quer dialogar com o horror gótico clássico de Frankenstein, mas também quer contar uma história de amor entre duas criaturas deslocadas do mundo, numa mistura pouco eficaz de Bonnie and Clyde, Coringa e pobres criaturas. É um drama bem pesado, que em alguns momentos também se aproxima da comédia, quase de uma sátira. Em outros flerta com musical, com flash mobs coreografados em que do Neida todo mundo é possuído pelo ritmo ragatanga só porque sim. E ao mesmo tempo existe uma tentativa bem clara de usar essa história para discutir temas contemporâneos, como identidade feminina e a possibilidade de uma personagem finalmente assumir o controle da própria narrativa. E cara, a ideia por trás disso é muito interessante porque a própria figura da noiva sempre foi um símbolo curioso dentro do imaginário do horror. Ela é um ícone visual muito forte, mas ao mesmo tempo é uma personagem que historicamente quase não teve espaço para existir de verdade. Então, revisitar essa história por um ângulo que discuta liberdade, independência e consentimento pelo viés feminino, pra mim faz todo sentido, principalmente dentro de um universo como o de Frankenstein, né, que desde o livro da Mary Shelley sempre usou os monstros como crítica social, né, como metáfora para falar de exclusão, medo e alteridade. O filme ainda tenta acrescentar ali uma camada metalinguística, sugerindo que em alguns momentos a própria Mary Shelley estaria, de certa forma, falando através da personagem, como se a autora estivesse revisitando ou talvez reescrevendo o destino de uma criatura que, de certa forma, nasceu da imaginação dela. Apesar de que eu achei muito estranho ter que suspender a descrença de que a criadora da história e a própria criatura que ela inventou coexistem no mesmo universo, sabe? Não faz muito sentido. Ou seja, a intenção é promissora, mas as diferentes camadas de gênero, de estilo e de discurso acabam competindo entre si ao invés de se complementar. E talvez o efeito mais visível dessa salada de ideias esteja na própria estrutura do filme. O próprio romance entre o Frank e a noiva, que deveria ser o coração da história, acaba ficando surpreendentemente superficial. Eles passam por várias situações difíceis, enfrentam rejeição, violência, perseguição, mas a relação entre eles dois é raramente aprofundada de verdade. Falta tempo para entender quem são essas duas figuras, além do arquétipo de monstro marginalizado pelo mundo. Então os personagens existem mais como ideias do que como pessoas mesmo. Ao mesmo tempo, o filme vai introduzindo outras tramas paralelas que parecem importantes, mas que também não se desenvolvem. Existe, por exemplo, uma linha narrativa com dois detetives que estão investigando os acontecimentos da cidade, enquanto o Frank e a noiva vão deixando um rastro de caos pelo caminho. Em teoria, esses personagens poderiam funcionar como uma espécie de olhar externo para essa história, quase como um ponto de vista da sociedade diante desses monstros, mas essa trama também nunca ganha um peso dramático suficiente. Rola também a figura de um chefão da máfia que comete crimes brutais contra mulheres, uma presença que poderia representar um antagonismo mais claro dentro da história, só que mais uma vez essa linha narrativa nunca chega a ser realmente desenvolvida. Em outro momento, o filme dá a entender que a figura da noiva passa a ter um impacto simbólico mais amplo naquele mundo, principalmente entre as mulheres, e é uma ideia visualmente poderosa, cheia de potencial, mas também aparece na história de forma bem superficial. E aqui, gente, eu quero fazer um parênteses com todo o cuidado, com todo o amor do mundo, porque assim, eu me considero uma pessoa feminista, eu acredito profundamente na importância dessa pauta e desse movimento. Eu acho totalmente legítimo que o cinema use histórias clássicas para falar sobre violência e desigualdade de gênero, só que o problema aqui pra mim é como o filme escolhe expressar essa mensagem. Ao longo da história, a noiva passa por várias situações de abuso, de perseguição e ameaça de violência. Essas experiências claramente querem mostrar o tipo de mundo hostil em que a personagem existe, um ambiente dominado por homens violentos e por estruturas de poder que tentam silenciar mulheres o tempo todo, um mundo que infelizmente ainda é muito semelhante com o nosso. Só que o filme volta tantas vezes a esse mesmo tipo de situação que o recurso começa a perder força também. Ao invés de aprofundar o impacto dessas experiências na personagem, a narrativa parece repetir o mesmo mecanismo dramático várias vezes, quase como uma forma de reforçar essa mensagem. Isso acaba criando um efeito curioso, porque aquilo que poderia ser uma crítica poderosa à violência contra mulheres começa a soar escancarado demais, quase panfletário, apesar de eu repudiar bastante essa expressão. E essa estratégia aparece em outros momentos também. O filme faz
questão de destacar, por exemplo, como algumas mulheres daquela história precisam estar o tempo todo reafirmando a sua autoridade em ambientes dominados por homens. A própria existência de profissionais mulheres em posições tradicionalmente masculinas vira um ponto narrativo repetido algumas vezes, sempre enfatizando como elas são subestimadas ou invisibilizadas. Além disso, o magnata malvado da máfia lá pratica uma violência contra mulheres carregada de um simbolismo bem explícito, associado a uma ideia de silenciamento feminino. E o filme tenta construir em torno da noiva uma espécie de espaço onde vozes que foram caladas possam finalmente se manifestar. Em alguns momentos, a personagem da noiva funciona quase como um receptáculo dessas vozes, como se o próprio universo da história estivesse tentando devolver palavra a mulheres que historicamente foram silenciadas. E veja bem, repito, tudo isso, conceitualmente, é muito interessante e muito necessário, só que tudo isso é exposto de um jeito muito dramático, muito exagerado e muito estranho também. Em vários momentos a noiva parece tomada por essas vozes de forma quase abrupta. Ela grita, balbucia, rosna, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. A intenção é obviamente transmitir esse conflito interno, esse acúmulo de vozes e experiências que atravessam a personagem, mas a forma como isso aparece em cena tão bizarra, tão repentina, que a gente acaba ficando tão confuso quanto os próprios personagens ao redor dela. E essa estranheza não acontece só nessas cenas, na verdade eu acho que o filme inteiro carrega essa instabilidade de tom. Não só porque, como eu falei, ele tenta lidar com muitos temas ao mesmo tempo, mas porque tudo sempre parece muito deslocado, como se a narrativa estivesse constantemente mudando de energia. Isso também acontece nos diálogos, tá? Que eu achei muito truncados, pouco naturais, em vez de revelar os personagens ou aprofundar os conflitos. Várias falas parece que existem só para reforçar essas ideias que o filme quer comunicar. O resultado para mim, pelo menos, é que eu nunca sabia qual seria a reação dos personagens, nem o que cada cena queria construir emocionalmente. E, ironicamente, no meio desse desequilíbrio todo, uma coisa que me convenceu muito é a atuação da Jessie Buckley. Mesmo quando o filme parece perdido entre tantas ideias, eu acho que ela consegue dar peso emocional para a personagem. A Jessie é uma atriz espetacular, extremamente expressiva e comprometida com o papel. Eu, inclusive, amei o trabalho dela recentemente em Hamnet, né? E, sinceramente, eu acho que ela tem grandes chances de levar o Peladão Dourado de melhor atriz pra casa esse ano. E aqui também dá pra ver claramente o tamanho do talento dela, mesmo em um filme que, pra mim, acaba não funcionando tão bem quanto poderia. No fim das contas, pra mim, A Noiva acabou sendo um filme estranho, com gente esquisita, tá? Mas eu vi que tá dividindo muita opinião. Eu acho que vai ser o tipo de filme ame ou odeie, sabe? Eu não tive uma experiência legal na sala de cinema, mas eu entendo também quem saiu do cinema achando que é uma experiência legal, porque, apesar de tudo, é um filme muito original, visualmente marcante, ousado e claramente tem muita ambição artística. Só que é um filme escalafobético, macarrônico, rocambolesco demais. Isso me deu até fome agora. E curiosamente, quanto mais ele tenta dizer, mais a mensagem acaba se diluindo no meio desse excesso. Mas me conta aí, o que você achou de A Noiva? Gostou? Não gostou? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse vídeo, não esquece do like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.